Hora da Verdade. Oferecimento. Cristais São Marcos, há 50 anos produzindo arte. Boa noite. Aprendemos muita coisa durante a vida, que a Terra é redonda, qual a velocidade da luz, os planetas do nosso sistema solar, sobre a falange, a falangina e a falangeta, das estrelas ao GPS, dos hieróglifos, a linguagem cibernética, do tronco de cone às células-tronco. É fato. Sabemos hoje cada vez mais sobre como todas as coisas funcionam. Basta apenas um clique para termos acesso a todo o conhecimento que a humanidade gerou ao longo de milênios. Navegamos, compartilhamos, curtimos e comentamos. O mundo é plano e o nosso vizinho é um chinês que mora ao lado de um norte-americano e este último em frente a um africano. As fronteiras se extinguiram e os muros foram derrubados. As ciências avançam nos seus estudos e a cada dia surgem novos aparelhos, novos instrumentos, programas e soluções para os mais diversos problemas da humanidade. Contudo, ressalvadas as crenças religiosas, ainda não sabemos de onde viemos, por que estamos aqui e para onde iremos. Além disso, e apesar das inovações tecnológicas na medicina, não sabemos tudo sobre o funcionamento do nosso corpo. Cada ser é único e a neurociência ainda tem muito a descobrir sobre o cérebro, esta máquina perfeita que subutilizamos durante nossa passagem sobre a Terra. Estamos no Facebook, no celular, nas redes sociais e o virtual ocupa todos os espaços. Mas perante tudo que nos rodeia, ainda nos deparamos com problemas seculares do cotidiano. Violência, desajustes familiares, conflitos emocionais, incompreensão, insatisfação, desilusão. Temos carências, sentimos falta de um abraço, de um toque, do reconhecimento de um simples sorriso e as lágrimas teimam em cair de nossas faces em momentos de dor ou de alegria. Ainda somos os mesmos e o sangue ainda é da mesma cor de outrora. Precisamos do outro para sobreviver, nos compreender e validar nossa existência. Precisamos cultivar e manter relacionamentos reais. Desejamos ouvir e falar, gritar e aplaudir, cantar e pedir. Mostrar através das nossas múltiplas expressões e de todos os nossos sentidos que estamos vivos. Todavia, para tudo isto, ninguém nunca nos ensinou de verdade. Nos bancos das escolas, ainda falamos de corpos discentes e docentes, e não de corpos que sentem. Ainda ressaltamos a importância do saber da ciência quando nem temos consciência sobre nós mesmos. E por não nos conhecermos, inventamos alguém que não somos e passamos ao longo da vida procurando quem somos no outro, este que também se desconhece. Aquilo que mais fazemos, nos relacionar e conviver com as pessoas, ninguém nos ensinou a fazer. Vamos aprendendo ou não nos erros e acertos, aos trancos e barrancos, buscando nas cicatrizes as causas dos nossos ferimentos. A educação deixou de ser revolucionária e se tornou apenas espelho da sociedade, refletindo suas mazelas e descaminhos. Então, por que não revolucionar a educação? Antes de ensinar o ser humano a raciocinar, ou mesmo simultaneamente, ensiná-lo a cuidar das suas emoções, no impacto com o relacionamento com os da mesma espécie. Quem sabe, experimentar além das disciplinas da grade curricular, outras que agradem ou que abracem o nosso sentir. Que tal história da vida, geografia dos sentidos, matemática das relações, física das sensações, linguagem do amor? Quem sabe, a partir destes outros saberes, possamos melhorar a nossa comunicação intrapessoal, nos preparando e nos sensibilizando para a comunicação interpessoal. Quem sabe, poderemos não só assimilar, mas vivenciar aquilo que tantas vezes escutamos e que mais deveríamos fazer na simplicidade do existir. Amar ao próximo como a nós mesmos e ao Pai sobre todas as coisas. Façam suas matrículas, inscrevam-se já. O universo é a nossa sala de aula e a vida a nossa mais importante matéria. Estamos começando mais uma edição do Hora da Verdade nesse dia
2 de setembro de 2013, ao vivo em cores para todo o Brasil, para todo mundo, via internet, tvpox.com.br, você participando e partilhando e compartilhando esse programa aí, também nas redes sociais, via internet, né? Mas também através dos nossos meios, né? Como telefone, 3721-6955, ou através do nosso endereço eletrônico também, jornalismo@tvpox.com.br. E hoje eu fiz até pelas redes sociais um convite, dizendo que nós temos que você teria, né, você que está com a gente, e eu também aqui, um duplo motivo para assistir esse programa, já que os nossos entrevistados, né, merecem toda a nossa audiência, porque eles são expert nas suas áreas. Estou falando do jornalismo e do jornalista Marcos Cripa, que é um dos nossos entrevistados, e também do pianista, né, o Pablo Lapiduzzi, que já esteve aqui também no nosso programa. E a gente vai falar então um pouco de música, um pouco de jornalismo, um pouco de vida, por que não, né? Então, prazer em recebê-lo. Boa noite, Marcos Cripa. Prazer em recebê-lo aqui no Hora da Verdade. Boa noite, William, e boa noite a todos. Um prazer dividir a mesa bancada contigo, Pablo. Eu gostaria de me referir um pouco a esse texto que você leu, esse seu editorial, que você toca em questões da vida, coisas muito importantes, e coisas que nos últimos dias eu venho vivendo profundamente, essa questão de enxergar mais a vida, ver mais a questão da sociedade. E vi ali, quando você falava na questão da tecnologia, lembrando uma aula que eu dou para mostrar para os meus alunos que não há tecnologia que supere a nossa sensibilidade, que não supere o nosso cérebro, e que não adianta você ter uma máquina de escrever ou um computador, ou você ter um software mais sofisticado, se você não tiver a sensibilidade de poder enxergar uma determinada situação, de poder olhar a nossa sociedade, de compreender a nossa sociedade, porque esse é o papel que compete ao jornalismo. Portanto, o seu texto, William, toca fundo na questão pessoal, na questão da vida, na questão do momento que eu vivo, que possivelmente a gente conversa ainda hoje, mas também na questão do ensinamento, na questão da educação, que você toca nessa questão, porque é fundamental que, mais do que a tecnologia, a gente desenvolva o nosso cérebro, a gente desenvolva a sensibilidade para poder participar. Seja o padeiro, seja o jornalista, seja o professor, seja o bancário, seja o policial, seja o educador, ou seja, todas as pessoas têm que estar muito mais sintonizadas com o que há de sensibilidade, de compromisso com a nossa sociedade, do que propriamente com as tecnologias. Eu me lembro de uma história de um jornalista que foi espancado e quebraram os dedos dele para que ele não escrevesse no jornal no dia seguinte. E ele abre o texto dizendo no dia seguinte, exatamente dizendo o seguinte: jornalismo não se faz com os dedos, se faz com o cérebro, porque ele ditou o artigo dele para que alguém pudesse, naquela ocasião, digitar, escrever, datilografar numa máquina de escrever. Portanto, o artigo saiu, a crítica saiu, e aqueles que queriam puni-lo, que queriam penalizá-lo, não conseguiram o seu intento, porque o jornalismo, e eu acho que outras áreas da sociedade, se faz sim com o cérebro e não com a tecnologia. Portanto, você foi muito feliz, parabéns, Williams. Muito obrigado, Marcos Cripa. E ele falando disso, e Pablo Lapiduzzi, a mesma coisa, não sei porque você partilha aí, mas, por exemplo, não adianta você ter um grande piano no mundo, né, que você possa ter aí, se de repente atrás desse piano não tiver um ser humano, não é isso, Pablo? Boa noite, obrigado pela presença. Eu que agradeço mais um convite. Bom, vocês já falaram tudo e também me identifiquei muito com esse texto, com essa abertura, porque primeiro por essa questão da gente de sermos vizinhos dos chineses hoje, fomos tão a fundo com essa questão por outro lado estamos na idade das trevas em certas questões, né, da banalização da violência, desses assuntos, infelizmente, né? Fomos tão longe e acho que temos que equiparar um pouco as coisas, né? Isso que você falou é a questão do piano, é isso, né? Mas no fundo você tem que sentar e tem que descer o dedo, e ali não tem tecnologia, a tecnologia está aqui. Está aqui no coração. Está aqui, e é isso. E é isso. Bem, a gente falando então dessas questões e sociais, principalmente, e o Cripa falou aí de uma situação que ele está vivenciando, e é interessante, né, Cripa, porque muitas vezes você que inclusive participou de redes nacionais de televisão e deve ter acompanhado isso no seu dia a dia, e de repente acontece um fato com você que você se vê aí envolvido diretamente com uma questão de violência. Eu queria então, já começando com o assunto, o que eu vi a sua indignação demonstrada aí pelas redes sociais, né, partilhei com ela e partilhei desse momento porque eu conheço faz tempo, conheço a sua família também.
Então, partilhei desse momento e eu queria que você contasse um pouco para a gente, para o telespectador da TV Poços, esse momento que a gente apenas só falou por cima, isso, o que realmente aconteceu. William, primeiro eu lhe agradecer pela oportunidade de poder debater essa questão, de colocar com muita tranquilidade. E o fato de eu ter participado de redes nacionais de televisão, para mim não tem muita diferença de participar de uma emissora regional, até porque, como jornalista e como pesquisador do jornalismo, eu tenho visto que o que tem impulsionado a difusão da televisão tem sido as redes locais. Hoje, nós estamos falando no texto aqui de ser vizinho do africano, do chinês, a bem da verdade, às vezes a gente sabe mais do que acontece lá e menos do que acontece no nosso bairro, na nossa rua, com o nosso vizinho. E a TV Poços é pioneira em Poços de Caldas, como uma TV regional, que traz programas que eu conversava agora com o Guedes, que é o diretor, o número de programas que vocês estão fazendo na emissora, e isso é fundamental. Portanto, é para mim uma honra poder discutir essa questão aqui. E já tratei dessas questões como diretor de jornalismo no SBT, na Record, já convivi com dramas de outras pessoas. Eu vivo hoje um drama parcial. Gostaria de dizer de antemão que houve uma briga na última terça-feira, uma agressão numa panificadora aqui em Poços de Caldas, onde meu filho trabalha. Ele é jornalista, formado em São Paulo na PUC, mas veio para Poços de Caldas, retornou para Poços, toca a sua vida aqui e contribui hoje com o dono da padaria, o Rafael, que é muito amigo dele, então ele foi para lá para ajudar em tudo. No layout da padaria, uma nova visão para uma padaria mais moderna, e tem ajudado o Rafael, então trabalha na padaria. Acontece que no dia 27, uma pessoa que estava lá dentro sofreu um esbarrão, se irritou, entrou em o que o próprio meu filho Matheus chama de em transe, completamente perdeu. Ele não estava drogado, segundo o Matheus, não estava bêbado, mas entrou num transe e começou a agredir as pessoas lá dentro, há testemunhas para isso, e foi retirado da padaria. E para resumir a história, ele retira uma faca e dá 2 facadas no meu filho. Uma facada que pega no pescoço, aqui na altura da nuca, passando próximo de uma veia importante que, se acerta, meu filho estaria morto. Uma veia jugular. Exatamente. E depois uma femoral aqui na perna esquerda também, que meu filho poderia estar morto. Quer dizer, não houve, o meu filho não o atacou, o boletim de ocorrência está aqui, explica direitinho o que aconteceu. Meu filho não o atacou, meu filho simplesmente tentou conter uma situação que é relatada pelas testemunhas. E foi infeliz nesse desfecho, que levou 2 facadas. Ele não sofreu 2 pequenos cortes, ele recebeu 2 facadas. Ele foi atendido primeiramente pelo SAMU, depois ele foi atendido na Policlínica Central, e diga-se de passagem, eu que tenho muitas críticas às vezes aos governos, tenho que dizer o seguinte: naquela ocasião, o Matheus foi muito bem atendido na Policlínica. Há que se ressaltar que a atuação do médico que lá estava, que eu não conheço, um médico novo, que lá estava, foi perfeito e ele foi bem atendido. Ponto. O que acontece é que, enquanto o Matheus era atendido, o agressor, a pessoa que tirou a faca e que deliberadamente deu 2 facadas, foi levada preso, algemado para o batalhão da polícia, a sala da Polícia Militar aqui no centro, e dali ele foi levado à delegacia. Acontece que isso demorou 4 horas, 3 horas e meia, para esse trâmite. O meu filho ficou na policlínica, depois foi medicado, depois teve uma série de coisas. Quando o meu filho chegou na delegacia, que nós achávamos que ia ser feito a autuação em flagrante, a pessoa que o agrediu estava na rua. Essa é a minha indignação. Ou seja, enquanto a vítima ainda era atendida num pronto atendimento, aquele que é o agressor, aquele que eu chamo de bandido, estava colocado na rua. Por quê? A interpretação é de que ele sofreu lesões corporais e não uma tentativa de homicídio. E essa é a minha indignação. Como é que alguém tira uma faca para agredir o outro, se não com a intenção de matar? Eu não conheço história. Eu tenho 35 anos de jornalismo, todas as vezes que eu vi, que eu cobri casos, que eu fui repórter policial na Rádio Globo, eu fui editor do Cidade Alerta, que é da Record. Eu tive acompanhando vários desses casos. Ninguém tira uma faca para falar assim: vou te fazer uma agressão X ou Y. Não, eu vou te matar.
É essa a intenção. E o que tem que ser medido, na minha interpretação, é a intenção. Aí, o nosso advogado acompanhava aquele episódio. Quando foi falar com a delegada, que se chama Gisneia Mirella Ramires, argumentou o seguinte: não, que ela precisava saber qual é a profundidade da agressão, e aí para isso precisaria de um pronunciamento do perito. E o advogado com o meu filho foram ao perito, e o perito disse o seguinte: olha, eu não posso fazer esse laudo, porque eu preciso do relatório do médico que o atendeu na policlínica. Ora, enquanto isso foi burocratizando, o indivíduo foi colocado fora da delegacia e o meu filho está hoje na cama. Então, sabe, resumindo é isso. E aí eu pego o boletim de ocorrência da Polícia Militar, se você me permite só um segundo para que a gente abra para uma discussão mais ampla. Está aqui o seguinte, o boletim da Polícia Militar, da Polícia Militar, que diz o seguinte: provável descrição da ocorrência principal. Provável lesão corporal. Ora, se é provável, compete ou competiria à autoridade civil, quem cuida disso, fala: olha, peraí, mas tem 2 facadas aqui. Lesão corporal é quando a gente entra numa luta num bar, um dá um soco no outro e tal. Isso é uma lesão corporal, vamos resolver depois, ninguém ficou gravemente ferido. Aqui no caso, não. A pessoa dá 2 facadas que entram, as pessoas não têm um cortezinho superficial, que entram. Se é mais profundo ou menos profundo, isso é uma discussão secundária. A diferença é que a pessoa foi lá e penetrou uma faca aqui e penetrou uma faca de 30 centímetros, está lá apreendida pela Polícia Militar, foi apreendida, entregue na delegacia, e foi tipificada dessa forma. Na sequência, só para terminar aqui, o Matheus é qualificado. O que é qualificado na linguagem policial? Matheus, seu filho? Matheus, meu filho, é qualificado e lá diz o seguinte: onde ele mora, o que ele faz, qual o telefone dele, o RG dele, tudo. A Luara, que é dona da panificadora e que sofreu a ameaça de agressão por parte desse senhor, está qualificada também. Lá está o nome dela, lá está o endereço dela, o telefone dela, tudo, o RG dela, tudo. Aí você vai no agressor, onde diz aqui, documento que ele forneceu, 0. Não tinha documento e a polícia não segurou essa pessoa para fazer uma averiguação. Está aqui, o boletim não fui eu que escrevi, o boletim foi a Polícia Militar. Se alguém fez esse levantamento de documento, depois eu não tenho conhecimento. Porque aqui diz o seguinte: documento desse cidadão, tem o nome dele aqui, que eu prefiro nem citá-lo. Tem o nome dele que eu nem sei se é verdade. Porque perguntaram a ele, seguramente, que eu estou indagando aqui: como é que você chama? Ele falou: tá, onde é que você mora? Moro em tal lugar, tarará, porque ninguém sabe se é verdade ou não tem um documento. E aí, essa mesma pessoa, que depois, ali na frente, foi colocada em liberdade, diz o seguinte, o policial que o apreendeu lá: necessidade de condução preso. Ele foi considerado perigoso. Não sou eu que estou dizendo, está aqui no boletim. Agressividade demonstrada na execução do fato criminoso. Quem está dizendo isso aqui é o policial militar que atendeu a ocorrência. Ora, se essa pessoa, com tudo isso aqui, foi ali só para tirar uma faca e cometer uma pequena agressão, não dá para acreditar nessa história. E aí, para terminar o relato do que foi contado, tem um momento no boletim que ele descreve ali o que foi que aconteceu, o que foi apurado, como foi e tal, parará. No final, grifo meu aqui, diz o policial: diante dos fatos, foi dado voz de prisão em flagrante delito ao autor Ambrósio, que neste momento está sendo encaminhado a SDP juntamente com a vítima, Matheus, e com a testemunha Luara. Ou seja, ele recebeu voz de prisão em flagrante, foi dado voz de prisão em flagrante pelo policial. Só que foi levado para preso, foi levado testemunha, porque um flagrante precisa ter testemunha, e precisa ter, no caso de uma tentativa de homicídio, uma vítima. Se fosse homicídio, não dava para levar a vítima, evidentemente. Ou seja, tinha todos os elementos para se fazer aqui o flagrante. E, lamentavelmente, não sei por que motivos, que nós estamos há uma semana do fato, não vi nenhuma explicação. O que a gente vê foi o seguinte: para colocar um marginal fora da delegacia se faz em 5 horas. Para se responder à sociedade, nós estamos há uma semana e eu não vi resposta. Eu só quero dizer o seguinte: eu não faço campanha contra a polícia.
Não faço, porque acho que a Polícia Militar e acho que a Polícia Civil é que nós temos de esteio para nos proteger. Vou estar sempre junto. Tenho um compromisso com a Polícia Militar, com autoridades constituídas, mas não vou aceitar casos que passem desta forma. Se me explicarem que para ser tentativa de homicídio precisa ter 16 facadas e que cada facada tem que entrar 5 centímetros, aí eu volto aqui e peço desculpa porque eu estou dessa minha indignação. Agora, não tem essa história de que a facada tem que ser mais ou tem que ser menos. Eu já vi, só para terminar, eu já vi uma pessoa ser presa e autuada em flagrante porque deu uma canivetada. A canivetada também foi no pescoço. Ora, que lei é essa? Que as pessoas sofrem, são penalizadas na rua, ao defender uma pessoa, não era briga de gangue, não tinha nada, isso aconteceu às 8h30 da manhã. Não tinha ninguém alcoolizado, nem o agressor, segundo meu filho, nem o agressor. Acho que foi um surto, sei lá eu o quê, mas não compete a nós. Sabemos se é surto psicótico, se não é, se compete o seguinte, faça o flagrante e depois sim, se ele demonstrar algum problema de saúde, aí sim que se chama outras pessoas para fazer análise, comprovar ou não. Essa é a minha indignação. Eu continuo a respeitar e vou respeitar sempre a Polícia Civil e a Polícia Militar, Polícia Federal, as polícias que são constituídas, os órgãos constituídos, mas não vou aceitar aquilo que é colocado dessa forma. Acho que nós somos penalizados. Hoje eu posso reclamar, mas será que isso não aconteceu com outras pessoas também, que não tiveram coragem ou não tiveram mesmo condições? Canal, né, por exemplo. É isso. Eu não entendi. Desculpa a emoção. Imagina, fica à vontade. Eu só, para fechar esse bloco, né, você também participa desse bate-papo aqui, já a gente também vai falar um pouco com o Pablo Pidusa, do trabalho dele como pianista, mas só para a gente fechar esse bloco, uma coisa só que eu não entendi muito bem, e depois do intervalo você me explica. Você disse que a pessoa estava lá e houve essa situação e ele foi colocado para fora, até onde eu entendi, da padaria. Exato. Eu gostaria de saber se ele colocado para fora, ele foi lá, pegou uma faca e voltou, e aí a coisa se complica um pouco mais, para você explicar um pouco mais isso, para a gente poder entender. Participe desse programa pelo 3721-6955, não saia daí que a gente volta já.